As famílias Ginoca e Cipriano são consideradas até hoje em Brusque como as duas grandes famílias reais africanas da nossa cidade. A família Ginoca, veio de Tijucas, com o seu Orgino Domingos Francisco, que veio trabalhar aqui na fazenda dos Maluche, no Limoeiro. Já a família Cipriano chegou em 1952 em Brusque, através do seu João Ernesto e a sua esposa, Maria Cecília, que vieram diretamente para o bairro Guarani e mais tarde fundaram o Morro dos Pretos. Ambas as famílias descendem de escravos libertos em 1888. A partir dessa história é que nós levantamos a história dessas duas grandes famílias em Brusque e na região de Brusque, porque a época que elas chegaram, 1910, os Ginoca, não existia praticamente nenhuma outra família aqui, a não ser lá na Ponta Russa, os Fortunato. O seu Orgino se casou em 1918 com a dona Lúcia Floriano e tiveram diversos filhos. Eu conheci meu avô, já era um pouco maior, ele conviveu conosco num limoeiro. Ele veio de Tijucas, segundo ele contava para nós, para trabalhar na estrada de ferro, que depois ela ficou pronta. Aí ele pegou e ficou, não voltou mais para Tijuca. Ele ficou morando mesmo no Brilhante. Aí então ele pegou emprego com o Antônio Maluche, que era o pai do Bruno Maluche, do Oscar Maluche e do Militão. Aí ele trabalhou com eles, aí os filhos cresceram, o meu pai ficou também trabalhando junto. E depois, antes disso, ele conheceu a minha avó paterna, que trabalhava no Riston, como ajudante na padaria e fazia o serviço do lar. Aí se conheceram, casaram, tiveram filhos, aí foram morar no Limoeiro. Depois que ele casou, ele ficou a residência fixa até o final da vida dele. Era uma pessoa muito querida. Eu lembro dele que toda segunda-feira de manhã ele pegava a foice e vinha a molar lá que o meu pai tinha para molar. Ele vinha todas as segundas-feiras de manhã e tomava café conosco. Aí já contava o que acontecia no final da semana, E todos os domingos, eu, a Avelina, que era a irmã mais velha, e o Piano, nós íamos passar o domingo à tarde com eles. Aí me lembro da minha avó, que ela fazia uma rosquinha muito gostosa e nós tomávamos café junto. E nessa reunião, nós subíamos na estrada para ver os carros passar. Com aquele tempo, era pouco carro, era novidade. Aí nós ficávamos conversando, eu, a minha avó, meu avô, outros primos e a minha tia, que é Olga, que morava aí perto dos meus avós, ali no Brilhante, no Brilhante. A minha avó, ela trabalhou no Riston e ela falava em alemão.
E um dia ela ia passando, alguém retocou uma coisa sobre ela e ela respondeu em alemão. Então era uma pessoa muito querida, muito meiga, paciente, todos os dois, muito queridos mesmo. Então a minha avó teve filhos que foram trabalhar em Blumenau. Então levava um tempo, ela ficava com saudade, que eles não vinham visitar, né? Então era muito legal passar os domingos com eles. Eu tenho na minha recordação ainda, era um domingo muito feliz, porque a gente não tinha onde ir, né? Ficava em casa a semana toda, só estudava, ia para aula. Aí quando chegava os domingos nós íamos visitar eles, todo domingo à tarde. E ele então, às segunda-feira, vinha visitar nós e fazer algumas coisas de ferramenta. Trabalhou muito, muito, até quase no final da vida dele. E a minha avó também, fazia muito doces muito legais. Era uma mulher muito meiga, calma, tranquila, muito carinhosa. Entre esses filhos, né, nós temos o seu Orgino Domingos Francisco Filho, que mais tarde, né, se a gente disser esse nome, ninguém sabe quem é. Agora, se nós dissermos quem é o seu Ginoca, todo mundo sabe em Brusque quem foi o seu Ginoca, que virou inclusive quase uma grife da família, né? Ninguém conhece a família por Domingos Francisco, sempre pela família Ginoca. O seu Ginoca casou em 1952 com a dona Petronília Caetano, a dona Petronília que era lá de Camboriú. E o seu Ginoca, tão logo se casaram, o seu Ginoca também foi trabalhar junto com o pai dele lá no Limoeiro, na fazenda dos Maluche. Bem, estou aqui para falar sobre a minha mãe. A minha mãe é uma senhora, dona Petronília, né, Caetano Francisco. Ela é natural de Camboriú, né, onde lá trabalhou muito na fazenda que era do pai dela. Era uma terra enorme, onde eles tinham um cafezal lá, né. Ela foi muito guerreira já, desde nova já, antes de casar com meu pai. Trabalhava na fazenda dos pais dela, onde colhia um café, passava direto para o moinho de café, onde era bem trabalhada a vida dela, né. Depois veio para Balneário Camboriú passear e encontrou meu pai em Balneário Camboriú, que o meu pai estava em intercâmbio em Tijucas, Camboriú, Balneário Camboriú, né? Essa redondeza. E se conheceram, se casaram. Se casaram e vieram morar em Brusque. Daí vieram em Brusque e moraram aqui no bairro do Guarani, em Brusque. Primeiramente veio o casal, veio meu pai e minha mãe. Eu, meus irmãos, tudo nascemos lá no Limoeiro, né? Fomos criados na fazenda do Maluche lá. E daí a questão é que lá no Maluche eles trabalharam bastante lá, dedicaram bastante aquelas terras de cuidar. Onde eles tinham boi para cuidar, boi, vaca, animais, né? Cuidavam dos animais, da terra, que a terra era enorme lá. Tinha até roseira, né? Se esse espaço do Limoeiro, dá para ver aquela imensidão de roseira ali. Eram meus pais que cuidavam dali, né? E laçavam boi, guardavam boi, essas coisas todas, né? E a dona Bia sempre foi de fazer esse tipo de serviço já mesmo, né? Então ela trabalhava com meu pai, já na roça também, né? De picar trato para os animais, de tirar leite das vacas e de fazer os pães, as comidas para casa, essas coisas todas, né? E cuidar dos filhos também, lógico, né? Ela é do lar. Assim, desde pequena a gente foi muito bem educada por ela. A gente é educada a não mexer no que não é da gente, né? Não sair mexendo, porque a gente é de cor. Cuidado, sempre disse para mim assim, desde pequena, né? Cuida, não vão fazer nada errado, que depois pela cor vocês podem pagar por isso, né? Sempre ela falou sobre esse assunto, né? Que às vezes a pessoa branca às vezes não paga, mas pode pagar a gente que é de cor. Não mexe nada na escola, aqui em Dom João Beck, não mexe nada na escola, né? Não fica brigando por aí. Vocês têm que ficar sempre em paz. Que ela era muito religiosa, né? Falava muito em Deus pra gente, que Deus, né? Deus olha por todos nós, não vamos se preocupar com a nossa cor, que a nossa cor não é nós que escolhemos, não foi opção nossa ser de cor, né? Desde pequenos falam pra gente isso. Vamos viver a vida, né? Vamos viver a vida perante Deus, né? Perante Deus, que a cor que nós temos é a cor que Deus nos deu. Então nós estamos bem confiantes de viver, né? Sempre com os direitos para todos iguais, né? Tanto da nossa cor como a cor, né? E mais isso foi minha mãe e meu pai falaram sobre isso também para a gente, pequena, né? E também os professores na escola também falaram muito sobre a nossa cor, né? Que era para respeitar os outros, a gente também, né? A gente sabe que não pela cor nós vamos deixar de viver a vida, né? E a questão é essa, muita educação dela e de rezar, crer em Deus, né? Que é muito que eu aprendi com ela também bastante. E também fazer os trabalhos da casa, né? De pequena, com 10 anos, 11 anos, já me ensinou a encerar a casa aqui no Maluche, né? A encerar, a passar roupa com 13, 14 anos. Eu sei passar roupa que ela me ensinou,
São coisas que a mãe da gente ensina pra gente, né? Até bordar um pouquinho, ela me ensinou um pouquinho, mas bordar eu já esqueci, faz tempo de bordar, né? E é coisa assim que a gente sempre guarda, né? Sempre guarda no coração da gente, que a mãe da gente falou pra gente e que a gente faz, né? Pensando às vezes nos pais da gente também, né? No que falaram os pais da gente, para que a gente viva uma vida, né? Em paz com todos, né? Em paz com todos, né? Não desejar o próximo, que a gente não quer a si mesmo, né? E pela nossa cor, nós sempre estamos de cabeça erguida, porque não foi opção nossa, né? Foi uma questão de ser, né? Ser preto, né? Na verdade, é ser de cor. E a minha mãe foi uma pessoa legal, muito legal, e ela era animada, cantava o Serno de Reis dela, né? Ela tocava um pandeirinho pela essa redondeza aqui do Maluxo, a gente ia Natal em casa com eles, né? Ela e meu pai, né? Tocando pandeiro, cantando aqui pela redondeza, né? Eles faziam Terno de Reis, né? E era muito importante para nós isso, na época de Natal e na festa, né? A gente lembra deles, né? Pelo Terno de Reis que eles faziam, né? Que era muito interessante para nós. Que foi uma coisa assim de alegria, né? Mais para alegria do que para ser pessoa triste na vida, né? E nós somos pessoas felizes mesmo por natureza ou por ser, sei lá, né? De pequena já, com os pais da gente, né? A gente aprende a ser feliz dentro da casa da gente. O seu Ginoca, na década de 80, junto com a família, saiu então lá da Fazenda Maluxo e veio morar aqui no bairro Maluxo, um dos bairros mais nobres de Brusque. E ali no bairro Maluxo ele estabeleceu, né, a sua moradia e o seu pequeno negócio. Qual era o pequeno negócio? O seu Ginoca virou um carroceiro. Bom, eu sou o filho do Ginoca, né? Ele tinha a sua carrocinha no Maluxo, trabalhava com ela. Eu era meio jovem na época, né? Tinha meus 12, 13 anos, ajudava ele com o trabalho dele. Daí ele tinha a carrocinha nos morros no Maluxo, era muito alto, e as mulas tinham força, mas não tinha aquela resistência toda. Daí com a subida do morro, a carroça parava um pouco, eu calçava para a carroça não descer, e a mula respirava um pouco, ele tocava em frente mais um pouco, parava, mas 5, 6 vezes nos morros do Maluxo, que antigamente eram um pouco mais altos, com o tempo abaixaram um pouco os morros, né? E ele batalhava com a carrocinha dele. Ele era um homem muito educado, muito respeitador, tinha as mulheres assim mais novas do que ele, com o respeito que ele tinha, ele chamava de senhora, para ver a tanta educação que ele tinha. E a gente tenta fazer o mesmo jeito, com a educação e respeito às mulheres e aos próximos, né? Ele tinha a sua carroça, passava ali no Maluxo, que é onde, próximo da casa, e tinha uma plantação dos ímofos, tinha tudo, repolho, tomate, pepino. Ele passava, não mexia em nenhuma, porque ele sabia que não era dele. Daí, então ele tinha a educação de respeitar o que era dele, que não era dele, não pertencia a ele, ele não mexia. E esse foi um grande exemplo que a gente teve, que não precisa falar muito, só o que fazer a gente já aprende, entende? Com a educação, o respeito que ele tinha, a gente ficou nesse respeito. Tinha um rio aqui no Maluxo, ele entrava na roça dentro para poder ir lá, acesso ao rio, para pegar areia, não precisava de a carrocinha de areia, ia buscar areia, ele precisava de um barro, ele ia até lá na rua Zambuja, buscar um barro, que é patinga, que eles falavam na época, para o pessoal fazer muro, para misturar com areia, para poder fazer o tipo, naquela época era pouco cimento, era mais cal e areia para poder fazer os muros, e assim ele fazia. O pessoal queria uma construçãozinha pequena na época, precisava de uma carroçada de areia, lá ele ia buscar, entendeu? O pessoal gostava de plantar. Ele ia pegar o estume ali no seu Nico Cola, que vai para Dom Jequim, o homem tinha animais, ele ia lá buscar estume para as mulheradas plantar flor no Maluxo. Ele gostava de tomar umas cachaçinhas na época, né? Que cerveja era bem pouco naquela época. Daí ele tomava, conversava com o pessoal e as mulhinhas ficavam esperando ele na carroça lá e ele ficava lá. Quando ele ia sentar na carroça, as mulheres falavam, vamos. Daí a mula andava, dava aquele salavancozinho e ele caía para trás. Daí ele caía e não conseguia se levantar. E as mulas sabiam o caminho certinho e vinha para casa numa boa. Depois em casa a gente ajudava ele a sair da carroça, no caso. Eu sou muito grata aos meus pais. Eles nos ensinaram a não mexer nada de ninguém. E quando nos incentivaram a nós de estudar. Todos nós estudamos, graças aos nossos pais. Minha mãe era muito querida, nos ajudava nos deveres de casa. Ela era uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muita saudade deles. O pai falava para minha mãe, a mãe falava para nós. Se nós não se comportássemos, o pai batia em nós, para ensinar nós para o amanhã. E eu convivi um pouco com ele aí até os meus 7 anos, né?
Então, meu avô, assim, cuidava muito de mim, me levava para ver muito boi, né, o cavalo, que a gente adorava fazer isso junto. E as saídas com ele, né, que eram para durar 10 minutinhos, duravam 2 horas, né, tão sociável que ele era, né, e cumprimenta aqui, como é que tá o cachorro, como é que tá não sei o quê, e tá sempre falando com todo mundo. E uma história que eu me lembro com ele, que no final, assim, da vida dele ali, a gente ia buscar o peixe no antigo pescado Zizi, né, e na volta a gente vindo pela pracinha do Maluche, e aí a gente se perdeu. E dava uma volta de 2, eu dizia, vô, é pra lá, vô. E ele, não é pra lá. Teimoso, como sempre, né? Não é pra lá, não é pra lá. E eu dizia, vô, é pra lá, vô. E ele, não é pra lá, deixa que eu sei. Até que, graças a Deus, chegou um conhecido e falou, ô, Ginoca, quer uma carona pra ir pra casa? Aí ele aceitou, depois ele falou baixinho pra mim. Eu não lembrava mais onde é que era, ainda bem que chegou a carona pra gente. Então foram momentos assim que a gente ri, conta, hoje eu lembro, né? E dá muita saudade dele, porque eram momentos assim, engraçados, ele sempre descontraído e, cara, um cara super amoroso assim, né? Principalmente comigo. Então é um ser humano muito do bem e que eu tenho muitas lembranças boas. Eu sou a neta do seu Ginoca. Eu fui praticamente criada e educada por ele, porque eu passava o maior tempo da minha infância com ele. Eu lembro que um dia eu estudava no SESI, na escola, e ele foi me buscar de carroça, mas a professora combinou com ele de ir lá levar a carroça, para as crianças andar de carroça. As crianças ficaram tudo felizes, ficaram tudo loucos querendo andar de carroça. E eu lembro que muitas crianças foram na carroça, porque não cabia muita gente, a carroça era pequena, né? Aí eu lembro que ele foi 2 voltas, fez 2 voltas com a carroça, com as crianças. E eu lembro dessa parte muito legal, que é uma parte que me faz lembrar dele muito feliz. Então, a lembrança que eu tenho do meu avô é que quando nós chegávamos aqui para vir visitar ele, nós tínhamos que dar para ele a bênção. Que ele amava, que não queria saber se estava triste ou feliz, nós tínhamos que chegar aqui e dar a bênção para ele. E era muito bom quando nós chegávamos aqui, sentávamos na varanda com ele e ele contava as suas histórias para nós. Então, assim, era muito gratificante, né? Aproveitar esse tempo de qualidade que nós tínhamos com ele, que hoje nós não temos mais esse tempo de qualidade em família. Então, assim, é muito bom. O meu avô é tão conhecido, que eu tive uma história bem engraçada, inusitada, assim. Em 2009, tive a oportunidade de viajar para Porto Seguro, na Bahia. Pensei, legal, que ninguém me conhece. No segundo dia no hotel, minha professora me chama, tinha uma roda de senhores, me chamaram lá e falaram, eu te conheço. Eu falei, bom, não conheço vocês. Aí eles olharam para mim e falaram, você é neto do Ginoca. Eu falei, exatamente. Falei, poxa, eu viajo 5 horas de avião, estou em outro estado e mesmo assim meu avô continua presente. Então, assim, eu desde a minha vida inteira, mesmo com a partida dele, ele sempre esteve presente. Mesmo distante, me ajudou até na minha formação depois, eu tive a oportunidade de ser empregado por ser neto do Ginoca, do contratante conhecer meu avô, falar, tua família é muito boa, então vou te dar essa oportunidade. Então, gratidão pelo meu avô, a gente ama ele demais, é sobre isso. Eu sou o neto mais novo do Ginoca. Não tive muita oportunidade de conhecer ele, ele acabou falecendo quando eu tinha 2 anos, mas a história dele reflete muito, acho, aonde eu quero seguir na minha vida. Ele auxiliou muito na construção do bairro, nas primeiras casas. Antes virou um loteamento, na verdade, né? O bairro Maluche. E eu, como estudante de arquitetura e urbanismo, acho que isso fica muito comigo, sabe? Quem foi meu avô ajudou a construir um bairro e hoje eu posso, né, futuramente, né, poderei projetar um bairro, né? Então acho que a história do meu avô, ela fica muito comigo nessa questão, até pela questão da cor. Eu acho que ele foi uma pessoa que, independente de tudo, ele é uma pessoa muito educada, uma pessoa trabalhadeira. Então acho que reflete muito, pelo ensinamento do meu pai também, a eu correr atrás do meu sonho, persistir e ser uma pessoa boa. Independente da minha cor, isso não vai significar nada, mas sim a minha persistência e a minha dedicação em tudo que eu fizer.
Os ciprianos são provenientes da localidade de Macacos, em Camboriú. Chegaram a Brusque em 1952. Pelo lado materno da família, eles são descendentes também dos Caetano. Os Caetano foram escravizados na indústria baleeira, principalmente aqui em Penha, né, onde nós tínhamos uma grande indústria de extração de óleo de baleia. Esse grupo que formou os Caetano e os Cipriano, que aí moravam lá em Macacos, em Camboriú, essa família ela veio para Brusque, se estabeleceu aqui no bairro Guarani inicialmente e logo depois fundou o chamado Morro dos Pretos, que é na divisa entre Brusque e Guabiruba, que está lá até hoje, né, muito conhecido por toda a comunidade regional. Os primeiros ciprianos a chegar em Brusque, em 1952, foi o seu João Ernesto Cipriano e a dona Maria Cecília de Jesus. Nós morávamos lá em Camboriú, aí nós ia para o mato tirar palmito, na terra da minha avó. Aí eu vim com 11 anos para Brusque. E depois meu pai trabalhava na olaria e levou meus 2 irmãos mais velhos para trabalhar lá com ele também, na olaria. E depois eu já fui crescendo, já fui trabalhando na casa dos outros também. Aí quando eu fiz 14 anos, teve um senhor que arrumou serviço para mim em Brusque, lá no Renault. Aí eu trabalhei no Renault. Depois meus irmãos também já entraram, trabalharam também. E assim a vida foi continuando. Nós saímos de Camboriú, já fomos morar lá na grota, nesse rancho. Entendesse? No Matioli lá atrás. Aí meu pai já estava trabalhando aqui, que o tio Ginoca, meu tio, já tinha arrumado serviço para ele, entendeu? Aí ele foi trabalhar lá nessa olaria e depois ele levou meus 2 irmãos mais velhos também para trabalhar com ele. E depois o homem da olaria comprou esse terreninho aqui para nós, entendeu? Aí meu pai fez a casinha dele lá na frente do terreno e falou que podia fazer porque era até lá, mas só que depois passou a estrada e aquele pedaço a gente deixou para trás, né? E aí eu fiz aqui, meu outro irmão também fez aqui e assim foi. E agora está tudo com casa já. Esse senhor comprou para o meu pai e meu pai pagava em serviço para ele, né? E levava os meus irmãos também para trabalhar, para ajudar ele a pagar. Mas eu lembro que a casinha foi lá na frente, é do meu pai, era dos pretos já. E os brancos passavam da Guabiruba e quase quebravam o pescoço para ver nós pretos, que não conhecia ninguém. Eu achava que nós éramos bichos, chegava a passar, para ver se saía o preto. E não saía, cara. Tinha algum que era mesmo, tinha branco nojento. Meu Deus, desculpa, mas tinha. Minha nossa. E depois a gente se acostumou tudo, aí arrumamos a aula e botaram nós na aula. Tinha muita gente boa também, que a verdade tem que ser dita. Tinha gente boa assim que ajudava, lá do Hilário Matioli, ele tinha açougue, nós buscava tudo ali. Ele dava bastante coisa pra gente, porque morava lá naquele buraco lá, né? Aí eles ajudavam bastante também. E assim continua a nossa vida. Falar do meu pai, da minha família, é muito fácil, tá? É uma coisa fácil, né? Porque meu pai sempre foi um homem honesto, trabalhador, tá? E quando nós viemos morar aqui em Brusque, então nós fomos morar lá na grota, lá no Matiola atrás. E aí, então a gente ficou uma base de 1 ano, 9 meses, 1 ano, a gente não sabe a coisa certa, tá? Mas ele e o povo, todo, que ele era muito trabalhador, quiseram puxar ele para lá, né? Então tinha um tal de João Foz e fomos trabalhar para lá com ele. Aí o pai, nós, mal se equilibrava já tudo.
família toda. Já, mal se equilibrava, já ia trabalhar tudo lá com ele. E aí a gente, eu só digo uma coisa, a gente trabalhou muito, desde criança. Aquele João Foz, eu tinha vezes que eu ficava 3 meses sem ir na aula. Época de agosto, mais ou menos, era a época de preparar a terra para a plantação. Aí todo mundo tinha que pular para lá. E eu puxava o cavalo lá para a pinadeira, né? E aí não ia na aula, eles perguntavam, Wilson, não vai mais na aula? Eu disse, eu vou quando acabar a plantação. É assim, tá? E a gente viveu ali, trabalhou bastante e tal. Ele comprou isso aqui para nós, pagar por mês. No bigode não tinha nada não, tá? Aquela era a palavra no bigode. Nós traturamos, o pai aturou desaforo, coisa lá, mas não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque ele tinha que pagar isso aqui. Quando acabou de pagar, aí ele se libertou. Libertamos todo mundo, né? Aí quando nós íamos na aula até os 4 anos só, para ganhar o diploma. Pessoal todos, só pouca gente ia estudar fora. Aí quando peguei o papel dos 4 anos, aí a minha mãe arrumou serviço para mim lá na Guabiruba, lá no Henrique Dischnabel, para cima da igreja da Guabiruba. Aí eu saía daqui às 11h30 de pé, ia lá trabalhar na fábrica. Trabalhava das 1h30 até as 10. Às vezes nós fazíamos hora extra, trabalhava até meia-noite. Eu voltava de lá de pé, lá de cima da igreja da Guabiruba, de pé, para casa. Só falava em alemão, ele não sabia falar em brasileiro. Só em alemão. Ele já ia para aula, quando eles iam para aula ele não sabia, porque em casa só falava em alemão, eles estavam falando em alemão, as crianças. E aí então eu não sei como é que eu me virei lá, trabalhei 4 anos lá. Tá? 4 anos trabalhei lá dentro. Tá? E a gente, no fim, eu falava tudo, eu entendia tudo. Eu falava tudo, entendia tudo que eles falavam. Eu dava aula de violão para eles. Eu fui do primeiro cara a tocar violão dentro de uma igreja, porque o padre, tinha um tal de padre Matias, ele era lá do Rio Grande do Sul, porque a maior colônia alemã é lá no Rio Grande do Sul, não sei se sabia. E ele viu aquele padre Zezinho tocar, era seminarista, tocar na igreja. Ele queria implantar lá na Guabiruba. Aí a turma veio com a turma lá em casa, lá na frente da moral, para me ensinar a tocar violão. E a gente era meio machista que o meu pai era aquele homem mais, né? Isso era andar na saia de padre, né? Aí ele veio lá falar comigo, eu pego e disse, não, eu não sei tocar, eu sei pouquinho coisa e tal, mas na época eu tocava muito. Tá? E aí ele, então, muito inteligente o padre. Ele disse, você podia afinar o violão da turma para mim? Eu disse, não, isso aí dá para fazer. Peguei um violão, afinei ele e agora peguei esse batacola para mim, afinei os 6 num segundinho, eu já afinei, deixei tudo afinadinho no violão, né? Ele disse, olha, se você não quer ensinar, não é obrigado, mas você sabe tocar. Quem não sabe tocar não afina um violão como você afina ele. Tá? Aí eu não tive jeito, aí fui para a melhor coisa que eu fiz na vida. Aí eu fiquei todo aniversário do Opa, da Oma, lá do vô, da avó que diz, né? Opa, Oma, eu tinha que estar. Aí nós cantávamos parabéns, aí já cantava em alemão e tal, e tocava, e era assim a minha vida, foi assim a minha vida lá. Pelo que eu me lembro, eu me dava bem com ele. Eu caçava com ele, ele me levava porque ele não gostava de andar sozinho. Tinha que ter um filho tinha que andar com ele. Não sei se ele tinha remorso, alguma coisa. E tratava, comprava bala, te levava, mas eu era bem tratado assim, entendeu? Nós íamos jogar, caçar, ele fazia um fogo, era frio, rapaz, e ele tomava uns goró, não sentia mais frio, mas eu com tremendo frio, mas chegava lá, ele
vem cá, vamos fazer um foguinho para tu te esquentar. E ele arma as gaiolas e quando nós voltávamos, ele dizia, agora tu pode ir jogar uma bolinha aí. Era gente boa. Para mim eu não tenho conta, cara. Nunca deixou nós com fome, graças a Deus. Se deixou eu não me lembro, porque eu era bem novinho, a gente corria por isso tudo, entendeu? Aí tinha bastante galera, família, coisa arada, tudo gente boa com nós. Ele tinha, cara. Não, ele botava nós na linha. Eu acho que tá certo isso, né? Primeiro trabalho, depois tu pode... Ele cobrava de nós isso aí. A escola tinha que ir, não sei o quê. A minha mãe também era durona, sabe? Eu acho que era meu pai, né? A minha mãe era mais calma, só... Aí meu pai que pegava... Tinha que ser, porque nós era tudo rapaziada grande, entendeu? Aí ele já sabia como é que é a vida, ele já botava na linha. E não vem chorar, se tu apanhasse na rua, não chora porque tu vai apanhar mais ainda se estiver em casa. Ele dizia, eu me lembro dele que nem se fosse hoje. E ele, pra mim, era muito bom. E a mãe? Minha mãe também, aí sem comentário. Aí era a negona forte, gorda, ele tratava nós de pai e coisa arada. Muito batalheiro. Hoje, Deus do livre. Se todo mundo tivesse uma mãe e um pai que nem eu tive, graças a Deus que não tratou nós do jeito e graças a Deus trouxe nós no lugar bom. Nascemos no lugar, fomos bem dizer criados aqui, né, no lugar bom, deixou o que era para deixar para nós e eu agradeço ainda. É assim que hoje ele deixou nós tudo com, cada um faz sua casinha, cada um mora num lugar. Já foi coisa vida, beleza mesmo, cara. Eu sou o filho mais novo, né? Depois, eu acho que de 11 ou 8 anos, meu pai e a minha mãe tiveram eu. Né? Eu já peguei meu pai e minha mãe morando aqui nesse local, né? Nasci aqui. E a história do meu pai e da minha mãe, acho que é uma história maravilhosa, uma história linda, né? São pessoas que viveram sempre dentro da dignidade, pobre, mas digno, né? Criaram 14 filhos, né? Eu tive irmão que eu não cheguei a conhecer, né? Os irmãos mais velhos meu que não cheguei a conhecer. E os outros 7, eu sou da geração dos 7 que sobraram, né? Hoje nós somos em 4 irmãos, a Jandira, o Wilson, que é o mais velho, e o Arno, né? Vivo. Aí mais cheguei a conviver com o Dai, né? Que era os irmãos mais velhos também. A Valci, uma irmã mais velha também. O Ernesto, que morava em Joinville, que até inclusive quando o pai e a mãe faleceram, num período eles me levaram lá para Joinville, para morar lá, isso em 81. Aí chegando lá, me arrumaram emprego para mim, trabalhei lá, mas a saudade era grande daqui. Vim embora de volta, né? Que Brusque é uma cidade que eu aprendi a amar, né? Eu amo ela, adoro essa cidade, Brusque, Babiruba, essa nossa região aqui. Eu acho que não tem dinheiro que pague isso na vida da gente, viver num local como esse. Né? Eu tenho lembranças maravilhosas, né? Do pai e da mãe, e tudo que eles faziam pra gente, para manter a gente feliz. E a minha mãe nunca mediu esforço para ver um filho feliz, nem meu pai. Meu pai era um pouco rígido assim, né? Mas dentro daquilo que ele achava que era correto, né? Na educação. E até porque eu mesmo, né? Eu lembro de mim, eu era arteiro, né? Eu gostava de correr e não tinha responsabilidade, queria brincar, jogar bola. E o pai gostava de manter a coisa, né? Eu até vou contar uma história que uma vez, aqui do lado mesmo, perto, nós tínhamos um campinho de futebol. E todo dia nós se reuníamos para jogar bola. E chegou num sábado, por tradição naquela época não existia fogão a gás. Então tinha que buscar lenha para botar dentro de casa para queimar no final de semana, no sábado e no domingo. E o pai almoçou, trabalhou de manhã, almoçou e falou assim, não sai que a gente vai buscar lenha para trazer para casa, depois que botar lenha em casa tu pode ir jogar bola, brincar. Eu não escutei ele. Eu deixei ele dormir, vazei para o campo. Aí o campinho não era grande, fazia 4, 5 equipes de 5 jogadores.
E eu joguei uma partida e estava sentado na beira do campo esperando a próxima oportunidade, a chance de nós jogar, né? Porque uma hora chegou meu pai, foi buscar eu lá, pegou eu pela orelha, bateu na bunda, deu uma cintada e me levou para ir lá buscar lenha. Olha só para manter na disciplina. Eu não botei a mão em nada, ele só me levou lá, ele pegou tudo que tinha que fazer, a lenha, botou nas costas e veio embora. Quando chegou em casa, ele falou, agora tu pode jogar bola. Ele quis dizer para mim que tem que escutar a palavra dele. Foi o recado que ele deu para mim. Beleza? Então, eu tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer ao meu pai e minha mãe pelo que eles me ensinaram, né? Depois veio a falecer, eu tinha uns 14, 15 anos, né? Faleceu primeiro a minha mãe. Depois, um ano seguido, quase um ano, meu pai ficou doente e faleceu também. Eu conheço o meu avô. Ele cortava banana, ele tinha um bananal e era muito bom, nós pescava. Nós era da roça, era pobre, mas era muito feliz. E a minha avó fazia um bolinho de banana, fazia uma galinha caipira para nós e nós se dava muito bem assim. A minha avó, eu me lembro dela, eu era pequeno, nós ia para o mato apanhar pânia. A pânia era um negócio para botar no travesseiro que só os ricos usavam. E aí a gente pegava, fazia, ela botava secar e depois a gente ia para o centro vender para ganhar o dinheirinho dela. E assim nós vivia bem feliz. E aí os netos, nós vivíamos tudo por aqui, pelo morro, pelas estradas, tomava banho de rio, era muito feliz mesmo. Eu lembro pouco da minha avó, que do meu avô não lembro quase nada, mas o que eu lembro da minha avó é quando ela arrumava o meu cabelo, fazia trança, eu não gostava muito, jogava o pente longe, ela, tadinha, velhinha, ia lá buscava o pente para fazer as tranças, e eu gostaria muito de ter conhecido ela agora. Em 1974, um fato novo acontece, né, entre essas duas grandes famílias africanas de Brusque. Dona Lucinha, que é filha do seu Ginoca, casa-se com o Vilso, que é filho do seu João, do Morro dos Pretos, Vilso Cipriano. A união desse casal representa para nós, para a cidade de Brusque também, a união de duas grandes famílias de afrodescendentes que hoje são mais brusquenses que muitos brusquenses que nós temos por aí. Em 1974, eu casei, aí fui morar lá no centro com a Lucinha. E temos até hoje casado, faz 50 anos atrás. Tá? Aí comecei a trabalhar na rodovia Esperança. Lá que eu conheci a Lúcia. Ela vinha estudar, eu sujinho de graça, né? Ela passava, a gente dava uma olhadinha, né? E ali a gente conversava depois, quando ela ia esperava o ônibus, aí a gente sempre dava uma conversadinha. Aí, 50 anos. Inclusive, né, há muitas histórias sobre as duas famílias na cidade, entre elas, algumas de que tanto ciprianos como ginocas aprenderam muitas vezes a falar o alemão para poder se comunicar, para poder arranjar trabalho, para poder se comunicar com as cidades, com Brusque e com Guabiruba. Como é o caso do Vilso, que entendia muito bem o alemão falado na Guabiruba, como é o caso, né, por exemplo, da Dona Lúcia, que falava fluentemente o alemão, né, e que, em um determinado momento, inclusive, deu um show à parte, né, para um grupo de alemães que, na época, fazia o seu schnapps do final do dia na panificadora Ristoff. Certa feita, né, e essa é uma história que todo mundo conhece, a Dona Lúcia vinha lá do Guarani para cá com os seus netinhos, todos pretinhos. E um alemão daquele, no finalzinho da tarde, estava ali, eles estavam tomando o schnapps dele, um chopp, e certamente já estavam um pouco altos. Um daqueles alemãos falou em alemão para os demais
e disse assim, nossa, está vindo uma trovada muito preta para lá. Isso em alemão, e a dona Lúcia escutou isso, né, e chegou e foi lá no meio dos alemães e disse em alemão para eles, a minha alma é mais branca do que a de todos vocês. Em alemão, dizem que foi um silêncio sepulcral e que todo mundo, a partir daquele dia, começou também a respeitar a dona Lúcia, a respeitar a família Ginoca, assim como, né, houve a conquista do respeito à cor das pessoas, né, por todas as famílias descendentes de africanos, tanto Ginocas como ciprianos.